Diário Mais voltando, e aqui comigo o Observatório Social de Teresópolis, né? Cláudio Carneiro e Marco Aurélio Benedito. Vamos retomar aqui, então, o nosso assunto, né? Fazendo essa ponte aí com a política de Teresópolis. E agora a gente tem aí um quadro muito curioso, né? No país inteiro, mas vamos trazer aqui para a nossa cidade, que foi essa questão de votos nulos, brancos, e quem não apareceu para votar, que deu mais de 40 mil, 43 mil, se não me engano, né? 43 mil pessoas em Teresópolis anularam o voto, simplesmente não apareceram para votar ou votaram em branco. É um número muito maior do que o vencedor aí, que foi o Mário Tricano, com 35 mil votos, né? Como é que o observatório observa essa situação, né? Como é que o Cláudio, o Marco Aurélio estão observando essa situação também? Posso falar. Isso foi um fenômeno nacional, né? A gente viu que na eleição, no Brasil todo, né, isso já cansou de ser comentado, se coloca como uma desilusão, né, do povo pela representação que eles estão tendo, né? Então, mas como a gente tem o foco em Teresópolis, né, além desse aspecto, né, do povo estar desanimado com a classe política, né? E a gente até sofre isso no próprio observatório, quando a gente apresenta um relatório que a gente faz a cada 4 meses, né? E existe às vezes alguma pessoa, alguma confusão, até que pensa, isso é coisa de política. É sempre de maneira, interpreta sempre de maneira ruim quando o cidadão está envolvido em política, o que não devia ser assim, né? A política é uma boa prática, né? A gente está numa democracia, né? A representação é através da política que a gente tem, mas o povo está muito desiludido. Eu vejo que especialmente em Teresópolis, né, a gente tem os dois aspectos. Com relação a prefeito, a gente teve toda a instabilidade dos últimos anos, né, que a gente troca-troca de prefeito, né, uma desilusão com os prefeitos. A gente teve 2 prefeitos cassados, né, com uma mobilização da população muito grande. E então é evidente essa desilusão do eleitor. Com relação à Câmara não é diferente, né? Até por esses 2 episódios que a gente teve aí, da cassação dos prefeitos, a gente teve as câmaras, tanto na época do Jorge Mário, quanto na época da cassação do Arley, saindo muito desgastadas, né? A Câmara não atuou da maneira que a população esperava. Entraram para a história, né? Se dizia na época do Jorge Mário que seria a pior Câmara da história de Teresópolis, né? E a seguinte provou que... se superou. Enfim, provou que isso necessariamente não era verdade. Mas a gente teve, vamos dizer assim, essa desilusão do povo de achar que não estava sendo representado. É uma construção, né, da democracia na cidade. A gente espera que isso seja interpretado pelos nossos representantes que estão lá agora, né, por esses 12 que estão lá, no sentido de que o povo está percebendo o que se faz ou o que não se faz, né? Aquela expressão que você usou, nada. O cara não faz nada, é muita coisa que ele está deixando de fazer, né? Então eu interpreto assim, faz parte dessa desilusão nacional, né? E tem a ver com corrupção, que é a nível do Brasil, e aqui a gente sofreu com denúncia de corrupção, né? Tem a ver com falta de atuação, né? Da pessoa não se sentir representada. Eu gosto muito de política, assim, gosto de conversar política, né? E durante esse período agora eleitoral, conversei com bastante, assim, várias pessoas e tal, e uma coisa que me chamou a atenção eu escutei de 2 pessoas a mesma sentido, né? Que olha, eu não vou votar porque eu cansei de votar no menos pior. E assim, isso me acendeu uma luz assim
não é uma falta de esperança, mas uma falta de olhar para liderança novas, com novos projetos, né? A gente vê que no Brasil todo, né, e Teresópolis também, faltam novas lideranças, pessoas com que a população se identifiquem, né? E isso pelo sistema político que realmente ele precisa ser reformado, precisa ser melhorado. É uma coisa que as pessoas não entendem. Por exemplo, vota num vereador, né, mas elege o outro, né? A questão da legenda partidária é uma coisa difícil de entender. E complicado mais ainda pelo número de partidos que tem agora. Então eles fazem coligações com partidos que você nunca ouviu falar, né? E aí você começa a não entender o sistema, porque é um sistema bem complexo. Então você vota numa pessoa, você pede voto, às vezes até por uma pessoa, mas você está elegendo outra. Que tá e as pessoas estão percebendo isso agora, né? Parece que vai haver uma mudança aí, uma alteração. A gente estava vendo que parece que essa situação pode acelerar a reforma política, né? Principalmente com relação à criação de partidos, né? Eu estava vendo uma entrevista outro dia que a gente tem 35 partidos, muita coisa, né? E outros 35 aguardando, né, a aprovação pelo TRE. Ou seja, vai se fatiando. Existia uma cláusula de barreira que ela foi, acho que em 2010 foi cancelada. A própria justiça entendeu que ela feria o princípio democrático da representatividade da minoria, da ideologia. Foi até pedido do PCdoB. Mas é um problema, porque hoje o que acontece? A gente entende que esses partidos eles não têm identidade ideológica nenhuma. 35? Né? E, na verdade, são legendas de aluguel. Horário em televisão, né? N coisas. Isso as pessoas estão começando a perceber agora e realmente vai desanimando, né? Porque, não adianta só votar numa pessoa. É um sistema todo corrompido e precário. E assim, aí essa frase assim, me acendeu uma luz, né? Realmente, será que a gente sempre tem que votar no menos pior? Né? Agora, você é contra a reeleição de candidato? Assim, eu penso que, né, aí é uma coisa pessoal minha, né? Eu acho que o prefeito, por exemplo, o executivo devia sim ser reeleito. É uma questão, né? Se ele dar continuidade a um trabalho. Isso é uma coisa pessoal minha. Por outro lado, eu acho que, por exemplo, no legislativo, principalmente um vereador é uma pessoa comum do povo, né? Que é tirada do povo, que vai fiscalizar e tal, mas ele não é um profissional disso. Então não deveria ser dado a ele o direito de ser ad eterno candidato. Ele devia ter 1 mais 1, no meu pensamento. Porque ele é uma pessoa que saiu ali para servir o povo. Mas se ele é deveria médico, ser, né? ele continua médico. Se ele é advogado, ele continua advogado. Ele não é um profissional. Né? Então, assim, eu penso que no legislativo, pelo menos na questão do vereador, eu acho que ele deveria prestar, né, 1 mais 1 talvez, mas não pudesse ser mais. Porque isso vai criando um sistema, né, vicioso, né? De querer se manter no poder, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da Câmara de Teresópolis. Cada vereador tem à sua disposição 2 carros, né? Eles têm um staff lá que chega a R$30 mil. E aí você vai ver o staff deles. Cada um. Cada vereador tem à disposição um staff que chega a R$30 mil, mais 2 carros disponíveis, mais outras coisas. Mas vamos falar dos carros. Você começa a olhar para os carros, eles não têm uma descrição técnica. Assessor legislativo, nível 1, nível 2, nível 3, alguma coisa desse tipo. Mas para preencher esse cargo, qualquer pessoa pode preencher, não precisa ter uma formação técnica. Então, para que um vereador tem um staff desse? Né? Normalmente, para quê? Que é tão oneroso para o município. Normalmente, para que ele usa um staff desse, né, durante 4 anos? É para poder trabalhar de cabo... para não fazer nada. Não, para trabalhar de cabo eleitoral, para ele poder se manter no poder. Né? Assim, falando bem claramente o que é. Não é outra coisa. E a população agora está entendendo essas coisas, está começando. E assim, aí quando você perguntou o compromisso dos próximos vereadores, talvez seja dar mais transparência, né? Assim, cortar na própria carne, fazer o que tem que fazer. Né? E aí sim, as pessoas vão começar a acreditar. Agora, já que a gente falou de valores, que você falou aí desses 30 mil, quanto a Câmara Municipal de Teresópolis custa para o município hoje? Por baixo, assim.
Eu acho que é 1 milhão e... Em torno de 1 milhão, 1 milhão e pouco por mês. 1 milhão e pouco. Por mês, 1 Por milhão mês, e pouco. Esse pouco é o quê? 100, 200, 300, Não, deve 500? ser 1 milhão e 200, eu não 1 milhão lembro e o mesmo 200 valor. por mês. É Então, a próximo Câmara disso. Municipal de Teresópolis hoje custa aos cofres públicos, meu dinheiro, seu dinheiro, nosso dinheiro aqui, 1 milhão e 200 por mês. Né? No ano, isso vai dar 14, 15 milhões. Mais né? ou menos 7% da... Aí eu vou ser até meio grossa aqui, repasse. tá, gente? Mas 15 milhões aí por ano, vezes 4, dá 60 milhões. Isso. 60 milhões no mandato aí, né, num ciclo de 4 anos, para não fazer nada, no caso dessa Câmara que está passando, né? Eu acho muito dinheiro jogado fora, literalmente, né? E aí o Observatório, ele pensa em fazer uma reunião, uma apresentação, alguma coisa com esse pessoal que está chegando, com os novos vereadores que estão chegando? Então, na Semana da Cidadania, nós fizemos uma apresentação que era justamente para quem milita nessa área política, não só vereadores, mas candidatos, sobre a lei da transparência. Foi um fórum. Nós fizemos uma Semana da Cidadania e um dia desses foi um fórum para falar da lei da transparência. Eu acho que a gente pode sim, né, fazer uma nova reunião, falar do observatório, da transparência, convidar não só os vereadores, mas outros que têm interesse, que isso só vai acrescentar e colaborar, né, para que a próxima vereança, né, já seja uma vereança melhor. É vereança que fala? Seja uma vereança melhor, né, e que a gente, como cidadão, né, encontre na Câmara realmente representante do povo, como deve ser. Uhum. Com relação ao custo, né, ao custo do Legislativo, a gente, no contato que a gente tem com os observatórios pelo Brasil afora, a gente tem conhecimento que estão surgindo vários movimentos no sentido de reduzir, né, a verba, né, o custo do Legislativo, a partir exatamente de estudos da necessidade. Foi isso que o Cláudio colocou, da necessidade efetivamente de se ter aquele aparato, né? Então isso tem obtido muito sucesso em algumas cidades e o Observatório de Teresópolis já começa a fazer um estudo nesse sentido, principalmente a nível de comparação, né, com outras cidades que conseguem ter uma Câmara produzindo com qualidade e com uma verba menor, né? É um movimento nacional que está vindo com muita força, né, e que representa também outro aspecto desse questionamento que a população está fazendo com relação à representatividade dela. Um aspecto é esse de não acreditar e o outro aspecto é esse de tentar melhorar, é o positivo, né, que está surgindo. Então a gente tem como objetivo começar os estudos, né, já começamos, né, no sentido de propor, né, porque isso é uma proposição que a sociedade tem que abraçar e a sociedade, inclusive aqueles que a representam, né, os vereadores, colocar a mão na consciência e a partir daquilo que for apresentado, se for coerente, e efetivamente reduzir a verba da Câmara, né? Um país todo em crise, uma cidade em crise como a nossa, né? Então eu acho que tem que ser apresentadas propostas no sentido de reduzir gasto, reduzir despesa, e eu tenho a certeza, pelo que a gente tem visto aí pelo Brasil afora, que isso não vai afetar o trabalho, a possibilidade de representação da Câmara, não. Lembrando a você que está em casa, né, assistindo a gente aqui, que foi aprovado um aumento de salário para os vereadores. Então, os novos vereadores ganharão 10 mil? 10 mil. Em torno de 10 mil reais a partir de 10 mil 1º de reais janeiro. por mês é o salário do novo vereador. Vou deixar uma pergunta aqui para você. Qual o seu salário mesmo? Pensa aí. Pergunta para quem está do seu lado. Quanto você ganha mesmo para trabalhar de segunda a sexta lá, 8, 10 horas por dia? Pois é. Esses caras aí vão receber 10 mil reais de salário. Vou parar por aqui, né? Para trabalhar aí 2 vezes por semana, algumas horinhas aí, para fazer o que eles fazem na nossa Câmara, né? E aí, considerações finais, então, porque eu já passei do meu tempo mesmo, né? Vou pedir ao Gilberto para colocar
o site do Observatório. Quem tiver interesse, vale a pena você conhecer também, é o www.osbrasil.org.br/Teresópolis. Se você não colocar o /Teresópolis, você entra na página do Observatório Social do Brasil, que também é excelente. Vale a pena você dar uma futucada ali. Mas colocando /Teresópolis, você entra então no nosso observatório aqui. É nosso, tá, gente? É da população toda. Considerações finais, então, Cláudio e Marco Aurélio? Então, assim, eu entendo assim, a melhor forma, né, da gente mudar o que está aí é participando. Né? A gente precisa deixar de ser uma sociedade que só reage para ser uma sociedade participativa. E vai o convite, né, para todos que queiram apoiar o Observatório, participar do Observatório, né, serão muito bem-vindos. Não pode ser filiado a partido político, né? Não pode, Tá, ótimo, excelente. É só abrir um parênteses aqui para dizer que o Observatório ele não é contra a forma democrática de representação. A gente espera ter bons representantes da população no Poder Legislativo e no Executivo, né? A gente tem uma outra vertente, a partidária, né, de participação cidadã, mas a gente sempre trabalha no sentido de auxiliar a administração, o legislativo, e estamos à disposição, né, para dialogar sempre que for necessário. Né? Então, que não fique aqui a impressão de que não se faça nada ou de que não farão nada. Pelo contrário, fica a esperança de que sejam efetivamente os novos vereadores, né, representantes da população. Tomara. Eu não acredito muito não, mas a esperança é a última que morre, né? Obrigada então, Cláudio e Marco Aurélio. Até a próxima, se Deus quiser, né? E é isso aí, eu encerro o programa de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado de todos que passaram por aqui, né? A gente vai deixando essa pulguinha atrás da orelha aí de quem está em casa, né? O Observatório Social está aí para nos ajudar também, né? A fazer esse papel que eu acho que deveria ser de todo cidadão, que é realmente participar da gestão da sua cidade. Bom, super beijo para vocês, meu boa noite e a gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Oferecimento Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida.